2000 anos antes de Cristo, os babilônios, por usarem numeração na base 60 e conhecerem o número π como 3, dividiram a circunferência em 360 partes. Cada parte foi dividida em 60 partes, que por sua vez foram divididas em outras 60 partes. Assim ficou definido que 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. A trigonometria é vista e usada por nós diariamente, quando organizamos livros na estante, quando jogamos bilhar, quando olhamos para o alto de um prédio. A etimologia da palavra trigonometria revela que esta expressão é a junção das palavras em latim trigon, que significa triângulo, mais metron, que significa medida. Trigonometria, portanto, quer dizer medida dos triângulos. Olá, turminha, tudo bem? Nós vamos aqui de novo juntos estudando trigonometria. Espero que vocês estejam curtindo estudar trigonometria. Quê? Tá falando mal de trigonometria? Para com isso, é muito legal a trigonometria. Hoje vamos implementar mais ainda vendo funções trigonométricas. O que é funções trigonométricas? De novo função? Não, calminha, calminha. Função trigonométrica tem uma aplicação muito grande na eletrônica, na medicina. Medicina? Eu vou prestar, então tem que saber? Sim, tem que saber. Ainda mais quem vai trabalhar com ultrassonografia, quem vai trabalhar com cardiologia, quem vai trabalhar com qualquer sistema que tem a função trigonométrica. Aquele bip, bip, bip. Isso mesmo. Hoje nós vamos ver isso aí. Oi, posso fazer uma pergunta para... Não posso, tá? Obrigado. Oi, vou fazer uma pergunta rapidinha para você. Você lembra para que serve a função seno e cosseno? Não lembro. Lembra? Seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, e o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Nem, não lembro mesmo. Sou muito ruim em geometria. Lembro. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa e cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza, você sabe dizer para que serve? Onde a gente pode utilizar na matemática? Para se calcular área de triângulo, ângulo de triângulo. Na matemática a gente pode aplicar isso em problemas envolvendo altura de prédios, por exemplo. É aplicado em triângulo. Ah, eu não me lembro. Então, respondeu para que serve a função seno e cosseno? Pensaram nas respostas? Eu já falei, nós podemos usar na engenharia eletrônica, nós podemos usar aonde? Medicina, mas podemos usar também, você vai usar ainda na ótica, vai usar ainda onde? Em ondas. Também se for estudar números complexos, também você vai estar estudando as funções trigonométricas. É muito importante prestar atenção na aula de hoje. O que nós vamos ver agora, então? Vamos ver a função seno. Essa função seno, ela vai ser aplicada em muitos exercícios. Só que eu preciso saber construir o gráfico da função seno. Então, basicamente, a nossa aula vai ser de construção dos gráficos da função seno, função cotangente, função cosseno, função tangente e assim por diante. Antes de começarmos a desenhar, a construir a função, eu quero que você anote essas 3 dicas. Depois peça para pararem o vídeo para você anotar essas 3 dicas, que elas são muito importantes. Você nunca vai errar uma questão de gráfico. Você pode pensar da seguinte forma: meu Deus, então é muito importante saber desenhar? Sim, é muito importante. Principalmente para o seu vestibular e para o seu colégio. Então vamos começar com as 3 dicas. Primeira dica. A primeira dica que eu dou é: primeiro, iguale a equação a zero e ache as raízes. Como assim, professor? Por exemplo, seno de x igual a zero. Quais são as raízes? Então encontra o valor do ângulo x, que vai valer seno igual a zero. Mas o x vai ser em quê? Em radianos ou em graus? Vamos com calma, espera aí. Se eu quero aplicar uma função, então eu tenho que pensar da seguinte forma: essa função ela tem que ter o domínio e tem que ter a imagem. E o domínio para nós tem que ser os reais, todos os números reais. Se eu pensar nos números reais, nós vimos que 360 graus é o número. Quando eu divido, por exemplo, por 11, não vai dar um número perfeito, não vai dar um número exato. E não vou ter todos os números reais em graus. Só que em radianos eu tenho, porque eu pego o raio e dobro sobre a circunferência. Então
Então posso ter qualquer parte de número real na circunferência dobrada. E posso girar quantas vezes eu quiser ao redor da circunferência, que eu vou obter milhões de números, zilhões de números. Todos os números reais do conjunto dos reais. Então nosso domínio vai ser quem? Os reais. Encontro as raízes para x. Qual é a segunda dica? A segunda dica, entre duas raízes, ou tem um ponto de máximo, ou tem um ponto de mínimo. É impossível não ter ponto de máximo ou ponto de mínimo entre duas raízes. Como assim, professor? Pense, tudo que sobe, desce. Perfeito. Se tudo que sobe desce, a hora que ele alcançar o ponto máximo, ele vai descer. Mas também a recíproca verdadeira. Que recíproca? Tudo que desce, um dia também vai subir. Automaticamente, entre duas raízes, sempre vou ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Ou um ponto de máximo, ou um ponto de mínimo. E a terceira dica, professor? Que dica que é essa? Mostrar a correspondência entre o ciclo trigonométrico que nós aplicamos nas aulas de ciclo trigonométrico e o sistema cartesiano, para podermos construir perfeitamente o nosso gráfico. E agora vamos começar então com o exemplo y igual a seno de x, aplicados do domínio reais, eixo dos reais, no eixo horizontal, na imagem. Imagem? Sim. Qual é o valor máximo e mínimo que o seno de um número pode ter? 1 ou menos 1. De 1 até menos 1, o seno pode funcionar. Acima de 1 ou abaixo de menos 1, é impossível você encontrar um ângulo ou um número que o seno dele vai dar. Então vamos começar junto, fazendo as dicas, montando a tabelinha e colocando os valores no gráfico. Pegamos então o ciclo trigonométrico e colocamos os valores que nós conhecemos. Então temos a raiz π sobre 6, seno de π sobre 6, vai dar um valor de y igual a quanto? Exatamente meio. Então exatamente no meio marcamos um ponto. Como é que vou marcar agora no eixo horizontal? Eu pego a circunferência e abro ela no eixo horizontal. Então eu marco 0, 2π, metade, π, metade, π sobre 2, π sobre 6, e depois marco os ângulos notáveis, conhecidos. Marcamos o π sobre 6, 2 vezes π sobre 6 dá quanto? Isso aí, π sobre 3. E assim então eu tenho pelo menos 3 pontos do primeiro quadrante, que nós conhecemos muito bem, porque você já decorou a tabela trigonométrica. Isso aí, parabéns. Agora vamos completar o gráfico. Eu pego na circunferência os valores dos senos e transfiro para cá. O que eu falei primeiro? Vamos achar as raízes. Então, raízes de seno de x é quem? 0, π, 2π, 3π, 4π e assim por diante. Então, vem comigo. 0, o gráfico vai passar por aqui. π, o gráfico vai passar por aqui. 2π, também o gráfico vai passar por aqui. Qual é o próximo ponto que o gráfico vai cortar no eixo x? Qual? Isso aí, 3π, depois 4π e assim por diante. Encontrei as raízes. Qual é a segunda dica? Encontrar ponto de máximo, ponto de mínimo. Então, entre duas raízes, entre 0 e π, quem que é o ponto médio? π sobre 2, muito bem. Então, vamos lá. No π sobre 2, ou é máximo ou é mínimo. Peguei duas raízes, ponto médio, substituo na função seno, vai dar 1. Coloco aqui 1. Pronto, o gráfico vai ficar dessa forma. E agora, como é que eu faço? Próximas duas raízes, π e 2π, metade, 3π sobre 2. Muito bem, 3π sobre 2 está aqui no gráfico, vai corresponder a qual seno? Quanto? Quanto você falou? Menos 1? Parabéns. Então, marca comigo. Menos 1 para x igual a 3π sobre 2. Então, está aqui o gráfico. Marco essa curva. Tudo bem, turminha? Então, vamos agora passar para a próxima função. Eu vou pegar e multiplicar seno de x por 2. Que? É isso aí. Só multiplicar o seno de x por 2. Se eu multiplicar o número por 2, o que acontece com ele? Dobra de tamanho. Fica maior. Onde era 1, vai passar a ser 2. Onde era menos 1, vai passar a ser menos 2. E onde era 0, hein, João? Que? Isso aí. 2 vezes 0, 0. Vai continuar sendo 0.
Ou seja, as raízes não vão mudar. Eu só vou esticar este comprimento. Eu vou esticar a amplitude da função seno. Vai ficar 2 vezes seno. Vamos montar a tabelinha? Substituo o valor de x. Os ângulos que eu conheço. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Por que eu substituo esses valores? Porque 0π e 2π são raízes. π sobre 2 é ponto médio entre as duas raízes. 3π sobre 2 é ponto médio entre outras duas raízes. Assim encontro seno. E quem que eu quero? 2 vezes seno. Multiplico os valores por 2 e encontro aqui esses valores. O que eu vou fazer agora? Pego os valores de x, pego os correspondentes valores no 2 vezes seno de x e aplico no gráfico. Fica da seguinte forma, então. Pontos. Dica. Qual é a dica? Achar as raízes e depois achar os pontos médios, valor máximo ou mínimo. Raízes, 0π, 2π. Ponto máximo ou mínimo. π sobre 2, 3π sobre 2. E professor, você é mágico? Você adivinhou? Ficou multiplicado por 2. Aumentou 2 em cima e diminuiu 2 embaixo. Calma. Não aumentou 2 em cima e diminuiu 2 embaixo. Não. Esticou para 2 para cima e esticou para 2 para baixo. Isso aí. Vamos conferir então o gráfico. Como é que a curva vai ficar? Dá uma olhada comigo aqui. Vai ficar desta forma. De 0 puxa até 2, depois desce para 0 até menos 2 e continua. Vamos conferir então o domínio? Como é que vou calcular o domínio da função? Calma aí. O domínio é só condição de existência. E ela existe sempre, para qualquer número real. Então, domínio igual ao conjunto dos reais. Joia. E a imagem? Quem que é a imagem? Imagem é a projeção da onde? Do gráfico aonde? No eixo Y. Perfeito. Então, projeto no eixo Y e vou encontrar de 2 até menos 2. Ou de menos 2 até 2. Todo esse gráfico projetado no eixo Y vai se encaixar entre menos 2 e 2. Como é que eu escrevo a função imagem? Então vamos lá. Y pertence às reais, tá o quê? Menos 2 menor ou igual a Y, menor ou igual a 2. Joia. E período? O que é período? Período é quando que ela vai voltar a repetir. Perceba que as raízes se mantiveram as mesmas. Logo, tem o mesmo período que a função seno. Função seno, qual é o período dela? 2π. Uma volta completa, ela repete tudo de novo. Vem comigo. 0π, 2π. Daqui em diante, ela volta a repetir. Então, essa parte igual a essa parte, ela volta a repetir. Professor, aqui é igual? Não. As raízes são iguais, mas aqui está subindo e aqui está descendo. Então, tem que subir de novo na mesma posição. Olha só, de 0 até 2π é o período. Período quanto que é? 2π. Vamos agora fazer o seguinte, multiplicar a função seno por menos 2. Então, vamos agora analisar a função menos 2 vezes seno de x e ver como é que fica a tabela e o gráfico. Então, dessa forma, eu vou ter a função y igual a menos 2 vezes seno de x e colocar os valores do x para a obtenção dos valores do y. Então, vamos calcular esses valores rapidamente para podermos verificar como é que essa função vai ficar projetada no eixo y e eixo x. Então vem comigo. A tabelinha, coloque valores para x, substitui lá na função y igual a menos 2 vezes seno de x. Dessa forma vamos obter os valores de y. Joia! Vamos agora então fazer o seguinte. Pega cada pontinho, coloca lá no gráfico. Eixo x e eixo y. E vamos ver como é que vai ficar. Então vai ficar da seguinte forma. Invertido. Como assim, professor? Dica, acha as raízes. Menos 2 vezes seno de x igual a 0. Mesma coisa que seno de x igual a 0. Então, raízes 0, π, 2π, 3π, menos π, menos 2π e assim por diante. Ótimo. Segundo, o quê? Ache ponto de máximo ou de mínimo. Entre duas raízes, ou tem um ponto máximo ou tem um ponto mínimo. Então, vem comigo. Para π sobre 2, vai ter máximo ou mínimo. Substituir na função menos 2 vezes seno de x, vou achar o valor menos 2. E depois, 3π sobre 2, raiz, ponto médio entre duas raízes, vai obter aqui valor y igual a 2. Joia. Marco os pontos e assim eu vou ter essa curva. Fantástico. E agora, qual a próxima função que nós vamos ver? Multiplicamos o seno de x por 2 e multiplicamos por menos 2. Vamos